O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedir a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é muito bom sempre, recordar o bem que essa palavra de Deus faz. Nós que também estamos dando início, ao tríduo de Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da igreja, um homem realmente que fez uma grande diferença para o povo de Deus. Então, nós olhando hoje para a memória de Santa Marta, nos faz realmente meditar sobre esse comportamento desta mulher. Esta mulher que, assim como Pedro, proclamou a fé. Eu creio que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Se você prestar atenção, poucas pessoas nas Sagradas Escrituras confirmaram e afirmaram que Jesus era o Cristo. E uma dessas pessoas é Marta. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem é Jesus? Aquele que nos dá a vida, aquele que protege a vida, aquele que assegura a condição de quem talvez esteja à beira da morte. Então nós precisamos entender a importância do milagre que vai acontecer nessa história, porque Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Marta e de Maria. A casa desses três era a casa preferida de Jesus. Era onde Jesus gostava de descansar. E com certeza, provavelmente, pensando assim, com certeza, era uma casa onde eles tinham um relacionamento muito agradável, um papo muito agradável. Por isso, o Senhor, de tempos em tempos, passava por ali e se hospedava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Lembrando que Lázaro é o amigo de Jesus que fez com que o homem-deus chorasse. As lágrimas de Jesus pelo seu amigo, que tinha realmente morrido, mas que por força e poder e graça de Deus retomou a vida. Você imagina, sobretudo, uma situação dessa que um homem há mais de 3 dias morto, já estava em decomposição. Você imagina ele voltar a viver e conviver com as pessoas que sabiam que ele tinha morrido.
né? Um sinal poderoso do poder de Deus, daquilo que Deus pode realizar, né? O poder que Deus tem sobre a morte. No Sábado Santo a gente sempre fala, né? Ó morte, aonde está a tua vitória? Porque Deus a venceu, né? Porque Deus realmente derrotou esta morte. De fato, todos nós precisaremos passar por ela. E a palavra passar, né, é diferente de permanecer morto. A gente passa por ela porque, de fato, é inevitável, por conta do pecado original, nós temos como consequência essa passagem pela morte. Mas por graça e bondade de Deus, né, ela não é o fim. Ela não é o fim da vida humana. Ela não é o fim de um relacionamento com Deus. Pelo contrário, ela se tornou, né, e é o início de um relacionamento face a face com aquele que nos resgatou, com aquele que nos criou. E hoje nós estamos vendo aqui esta alegria tremenda de Marta quando fica sabendo que Jesus está se aproximando, né? A vida que é restituída de Lázaro indica realmente a outra vida que nós iremos ter. Por isso, na primeira leitura hoje, da primeira carta de São João, né, o tema é realmente o amor, porque o amor supera tudo, né? A prova que Deus nos amou é que Ele nos deu o seu Espírito. Todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E essa é a prova que Deus nos amou. Porque por meio do Espírito Santo é que nós nos relacionamos com Deus. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, o nosso entendimento, para podermos nos relacionar com Deus e entender cada vez mais qual é o projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. Por isso nós não podemos deixar de relacionar com esse Espírito Santo que vem em nosso auxílio em todas as circunstâncias mediante a um chamado. Vem Espírito Santo e ele vai vir nos auxiliar, vai vir nos conduzir, vai vir direcionar a nossa vida, vai vir cada vez mais abrir os nossos olhos para a verdade que Deus tem para cada um de nós em particular e também na vida comunitária. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de relacionar com esse Espírito Santo que nos foi dado como testemunha deste amor que Deus tem por nós, né? Uma vez que nós fazemos memória todos os dias deste amor maravilhoso que Deus tem por nós, dificilmente nós vamos abandoná-lo. Porque este amor incondicional é o que nos atrai, né? O que faz uma mulher sair de casa correndo para encontrar alguém, senão o amor? O que faz essa mulher sair de casa correndo, cheia de esperança no coração, para encontrar alguém que chega, senão o amor? O amor é realmente o ápice de todos os dons. Tanto é que a primeira carta de Coríntios diz que tudo, no final, vai acabar. A pregação vai acabar, o dom de cura vai acabar, o dom de libertação vai acabar. Todos os dons vão desaparecer e no fim só restará o amor. Porque o amor é que vai sustentar, né, a humanidade. Aqueles que não amam se afastarão de Deus. Ao contrário, daqueles que amam ficarão, né, permanecerão do lado do Senhor. E este amor também, de fato, é manifestado, né, no nosso meio, quando nós nos relacionamos adequadamente. A palavra de Deus diz que é mentiroso. Olha para vocês verem. É mentiroso quem fala que ama a Deus e não ama o irmão, né? Então, façamos uma reflexão sobre isso, né? É mentiroso quem fala que ama a Deus, mas não ama o próprio irmão, né? Uma vez que Deus veio restituir realmente essa dignidade que nós tínhamos perdido pelo pecado original. Nós tínhamos realmente perdido a amizade com Deus e amizade uns com os outros. Tanto é que na cena de Adão e Eva, vocês percebem que um casal que vivia, né, com harmonia tremenda, né, com um amor tremendo,
quando o pecado entra, eles começam a acusar um ao outro e rompem com o relacionamento, que era um relacionamento de sinceridade, de amor. Então rompeu com a amizade com Deus, rompeu a amizade um com o outro. Né? E com isso a humanidade foi prejudicada. Porque hoje, se nós temos realmente dificuldade de relacionamento uns com os outros, né? Marido com mulher, irmão com irmã, dificuldade de relacionamento, de amizade, com certeza é por conta dessa circunstância que foi criada, sobretudo no dia do pecado original com Adão e Eva. Porém, Jesus veio resgatar, né? Ele é o Redentor, é Ele que fez com que nós uníssemos primeiro a Ele, para depois poder realmente relacionar com o irmão. São Francisco de Assis sempre dizia isso a seus filhos espirituais, né? Como um meio de realmente ter um bom relacionamento com as pessoas. Ele dizia assim: nunca converse com o ser humano sem antes conversar com Deus. Né? Primeiro a gente conversa com Deus, para depois conversar com o ser humano. Por quê? Porque provavelmente, uma vez nós conversando com Deus, rezando, entrando na presença de Deus primeiro, nós teremos o que falar com as pessoas. Quando não é assim, a gente só conversa coisas terrenas, coisas que realmente vão gerar discussões desnecessárias. Né? Bastou você começar a conversar com alguém que não seja coisas da eternidade, do céu, né? Coisas que edificam a alma, pouco tempo depois já gera uma discussão entre as pessoas que estão ali envolvidas naquela conversa. Isso é realmente terreno, não faz parte da vida do céu. Nós buscamos cada vez mais, né, uma atitude de Marta e correndo ao encontro do Senhor para dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse entrado na minha vida antes, talvez eu não estaria aonde eu estava. Se o Senhor tivesse entrado na minha vida antes, talvez eu não tinha procurado o que eu tinha procurado. E o Senhor vai dizer: eu estou aqui. E mesmo que aconteceu o que aconteceu lá atrás, eu sou Deus e tenho poder para mudar a sua história. Eu tenho poder para mudar a sua vida. Eu tenho poder para restituir sua dignidade. Eu tenho poder para poder te dar um novo olhar no horizonte que todos os dias desponta por este sol que nasce. Então, preste bastante atenção. Deus não faz nada pela metade. O medo não faz parte, né, de um homem e de uma mulher que foi renovado pelo Espírito Santo. Eu sei que talvez muitos de vocês chegam em situações aqui, talvez de perigo, né? Muitos que chegam aqui chegam em situações de perigo. Uns estão ameaçados de morte, outros estão devendo, outros isso, aquilo. Só que eu sempre digo uma coisa: jamais Deus fez nada pela metade. Né? Deus jamais, eu garanto para vocês, Deus jamais tiraria você do inferno para logo em seguida deixar você morrer. Porque Deus te chamou para que você seja um sinal para todas as pessoas, desde o mais perigoso até o mais bonzinho, de que Ele é Deus e nada mais. Então nós devemos ter essa convicção no coração, devemos enfrentar a vida. Eu sempre digo para vocês que a parte mais difícil de mudar de vida é a gente encarar a realidade, né? Não ter medo de corrigir os nossos erros. O que é certo, o que é errado. Se for para morrer, morra como pessoa errada. Se for para ser preso, seja preso como uma pessoa certa. Desculpa, se for para morrer, morra como pessoa certa. Se for para ser preso, seja como pessoa certa. Mas a partir de agora, eu não arredaria o pé da presença de Deus. Porque é assim que Ele quer que a gente haja. É assim que Ele quer que a gente se comporte. Mesmo diante da morte, do desespero, da tristeza, Marta não perdeu a esperança e correu aos pés de Jesus dizendo: se o Senhor tivesse aqui, Ele não tinha morrido. E a resposta de Jesus é muito simples: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estando aqui,
ele voltará. E como de fato voltou, né? Aquilo que estava morto, aquilo que estava em decomposição, aquilo que não tinha vida mais, agora está de volta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. É um Deus que tem a capacidade de devolver a vida e a dignidade que as pessoas perderam um dia por conta do pecado, né? Esse é o Deus que restitui a dignidade humana. E nós precisamos confiar neste Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida para esse Deus. Um dos principais objetivos de Satanás, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, um dos principais objetivos de Satanás é arrancar de você a confiança. Porque uma vez você perder a confiança, você não tem força mais para esperar, né? A confiança e a esperança são dois sentimentos que precisam dar lado a lado. Se você perde a confiança, provavelmente você perde a esperança. E a esperança é que não engana. Se você não perder a esperança, a Bíblia diz que a esperança não engana. Permaneça fiel naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Sofra o que tem que sofrer, chore o que tem que chorar, faça o que tem que fazer. Mas diante da proposta que Deus fez para mim, não arrede o pé, né? Não desista, não desanime, né? E quando as coisas parecer que está tudo perdido, faça como Marta, saia correndo ao encontro de Jesus e lance aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não estava passando por isso. E Deus vai te dar essa resposta que deu para Marta, né? Mesmo eu não estando aqui, eu sou Deus. E uma vez que eu cheguei, as coisas mudam. Nós precisamos confiar em Deus, entregar a nossa vida para Deus e, sobretudo, acreditar que tudo, meus irmãos, tudo Deus pode, né? Tudo. Não existe nada que Deus não possa fazer, né? Depois de tudo, Lázaro ressuscitado, com certeza Jesus hospedou-se na casa daquele que estava morto e agora vive, junto com Marta e com Maria, e com certeza passaram horas e horas conversando sobre todos os assuntos. Que nós possamos realmente nos tornar amigos de Jesus, né? Este é um chamado que Deus tem para nós, né? Um chamado muito especial de ser os seus amigos, porque uma vez sendo os seus amigos, a nossa casa será ponto de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida será ponto de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E de tempos em tempos nós podemos dizer: Jesus veio realmente ficar conosco, né? Jesus veio realmente em meu auxílio. Que Deus possa abrir realmente o nosso coração para poder realmente aproveitar essa oportunidade que nós temos no dia de hoje, nesta quinta-feira, de recomeçar a nossa vida. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, é uma grande oportunidade que Deus nos dá para recomeçar, né? Para recomeçar. E hoje é mais um dia que Deus permite que nós abramos os nossos olhos para poder realmente corrigir aquilo que ainda falta e prosseguir decididamente, preste atenção, decididamente na proposta que Ele tem para cada um de nós. É inegável. Se você entende ou se você não entende, se você quer ou se você não quer, é inegável a escolha que Deus fez na nossa vida. Porque eu sempre vou repetir, a partir do final de semana passado, que não é mérito nosso, mas é a escolha de Deus. Ponto final. Nós não temos nada a ver com isso, porque não é mérito nosso, mas é a escolha de Deus. Se é escolha de Deus, nós devemos dizer sim a Ele e esperar que Ele faça, no tempo oportuno, aquilo que Ele precisa fazer. O que eu tenho mais dito para as pessoas ultimamente
que a gente conversa, o que eu tenho mais dito para elas é dizer assim, olha, tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com você mesmo. Né? Você levou anos para chegar numa vida desgraçada que você está agora. Agora espere também anos para corrigi-la. Tenha paciência. Nada acontece do dia para a noite, mesmo Deus podendo fazer desse jeito. Né? Mesmo dentro de Deus podendo fazer desse jeito. O que Deus quer é que a gente faça um processo realmente, né, de reconstrução da nossa vida, para que a gente dê valor naquilo que está sendo reconstruído. Se alguém pegar a obra e te entregar pronta, provavelmente você não vai saber o valor daquela reconstrução. Mas se você começar a pegar tijolo por tijolo, fazer massa, assentar o tijolo, rebocar, fazer tudo que precisa fazer, quando terminar, aquela obra terá um valor, tanto financeiro como emocional para a sua vida, porque só você sabe o tanto que você sofreu para aquela casa estar do jeito que está. Então preste bastante atenção. Comece realmente a reconstruir a sua vida para que no dia, né, no dia que tiver finalizada a obra, você parar e olhar e falar assim, valeu a pena eu gastar tempo e dinheiro para poder reconstruir, porque agora a minha casa será a casa aonde Deus vai vir repousar. É a casa da amizade com Deus, aonde você pode relacionar com Deus todos os dias, se você quiser, porque esta casa está reconstruída, está restaurada pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Então vamos apresentar a Deus.